Você já tentou de tudo para perder peso, controlar sua diabetes, pressão alta e não conseguiu? Você fica pulando de consulta em consulta e não consegue controlar essas doenças crônicas não transmissíveis? É porque o segredo não está só em remédio e uma consulta, mas em um tratamento com acompanhamento interdisciplinar com várias especialidades. E é sobre esse assunto que nós vamos falar aqui hoje e tirar todas as suas dúvidas. Mas antes, vamos rodar a vinheta. Olá, sejam bem-vindos ao canal Por Você de Coração. Meu nome é doutora Yara Aguiar, eu sou médica cardiologista e por aqui a gente acredita que você é protagonista da sua saúde. A imensa maioria das doenças são evitáveis e mesmo quando já instaladas, as suas escolhas serão determinantes para viver com qualidade e ter longevidade. E hoje o nosso papo aqui vai ser sobre como controlar as doenças crônicas não transmissíveis. Mas eu não vou falar sobre esse assunto aqui sozinha. Eu tenho uma convidada super especial, que é minha companheira, minha amiga, é a doutora Sabrina Lucena, que é médica endocrinologista, formada pela Universidade de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, vocês vão perceber pelo sotaque. Exato. E ela fez residência em endocrinologia no Hospital Federal da Lagoa, no Rio de Janeiro, uma gaúcha no Rio, Exato. e é membro titular da Sociedade Brasileira de Metabologia e Endocrinologia. Mas antes, de começar aqui o nosso papo, eu tenho que pedir para a galera curtir, compartilhar, se inscrever no canal, porque eu tenho certeza que as pessoas vão ter uma visão completamente diferente de como podem obter resultados mais duradouros nas doenças crônicas não transmissíveis. Em especial, a gente estamos falando aqui com um endocrinologista e uma cardiologista, em especial obesidade, pressão alta, diabetes, até com campanhas a favor do antitabagismo também, que é um outro forte, né? A gente sabe, né, Sabrina, que a obesidade, diabetes, hipertensão são as principais causas de AVC e de infarto, né? Mais de 70% das mortes no Brasil estão relacionadas a essas doenças crônicas, né? Apenas em cada 4 pessoas tem a sua pressão alta controlada. E 90% dos casos de diabetes tipo 2, por exemplo, poderiam ser prevenidos ou controlados com mudanças de hábitos de vida, o tão famoso mudanças de hábitos de vida. O grande problema é que os pacientes ficam pulando de médico em médico, fazem uma consulta, voltam, não tem resultado, pede para fazer mudança de estilo de vida e isso não acontece. E aqui hoje nós vamos passar uma solução possível para essa galera, né? Vamos perguntar por que é importante, né? A gente vai falar aqui de um acompanhamento interdisciplinar, estruturado, com um plano de ação ideal para o controle dessas doenças. Mas antes, vamos dar uns passinhos atrás e vou te perguntar, por que uma única consulta não é suficiente para tratar essas doenças crônicas? Muito bem, Yara, quero agradecer por eu estar aqui e quero dizer que eu sempre falo isso para os meus pacientes e eu queria trazer essa reflexão. Não existe soluções fáceis para problemas complexos. Se fosse fácil perder peso, mudar estilo de vida, estava todo mundo bem, a gente não tinha essa epidemia de doenças crônicas, de diabetes, de obesidade, de hipertensão. Então, não é simples mudar hábito, principalmente no mundo, né, atual que a gente vive, que é obesogênico. Então, assim, a gente precisa entender que a gente precisa de ajuda de várias frentes, não é só uma consulta, não é só um remédio, não é só uma coisa que vai dar certo, não tem varinha de condão, não tem varinha mágica. A gente precisa entender que é uma mudança. E se nós ficar fazendo mais do mesmo, vai dar sempre no mesmo. Então a gente tem que fazer coisas diferentes. Então, quando a gente fala de um problema tão complexo quanto a obesidade, ter uma equipe multidisciplinar por trás para poder te ajudar, para poder te guiar, para te mostrar o método, para te dizer assim, é por esse caminho que você tem que ir, às vezes te pegar pela mão e te ajudar, é a melhor forma. Porque uma consulta isolada, uma medicação indicada pela vizinha, indicada pela avó, enfim, por qualquer outra pessoa da família,
Não vai fazer. As pessoas são diferentes, cada um tem uma individualidade, cada um tem um tipo de resposta, cada um tem um estilo de vida, cada um tem uma genética, Exato. né? Então é importante falar que a obesidade é uma doença genética, Também. né? Também, claro, tem uma base genética de 70%. Então, assim, muito é da gente individualizar cada caso e ajudar naquele foco do que a pessoa precisa individualmente. É porque quando o paciente vai em uma consulta, você fez o diagnóstico daquela consulta. E aí você vai precisar que aquele paciente não só não falando de obesidade, obviamente, Sim. que aí ele vai precisar emagrecer, né? Uhum. É óbvio, mudar o estilo de vida dele. E às vezes aquela pessoa conviveu com esse estilo de vida 30, 40, 20 anos. Veio E da não vai família ser já, uma consulta, né, Uhum. que vai mudar esse estilo de vida. E muitas vezes falando de outras doenças cardiovasculares, pressão alta, por exemplo. No geral, a pressão alta vem acompanhada de outras doenças que também precisam de mudança de estilo de vida. A pessoa é sedentária, a pessoa não tem um hábito alimentar muito ruim e ela precisa mudar. Não vai ser ali num momento, numa consulta, que eu vou falar, olha, toma aqui, te entrega esse remédio, vai para tua casa, toma o remédio, volta o ano que vem, né? Isso é muito pouco diante da complexidade da doença, né? E é muito fácil dizer assim, você precisa emagrecer. Tá, e aí? E você aí? precisa fazer exercício. Tá. Isso eu acho que todo mundo sabe. Exatamente. Né? Entendeu? E qual é essa importância, né, de um acompanhamento com vários profissionais ao mesmo tempo? Porque aí esse trabalho em conjunto pode proporcionar essa mudança, né? Mas por que isso? Por que isso é tão importante? Porque é complexo, né? Porque não é só fazer exercício e fechar a boca. Se fosse assim, como eu disse, todo mundo conseguia. Na verdade, o que acontece? A gente precisa individualizar, né? A maneira com que aquela pessoa traz culturalmente de como ela come, e do quais são os hábitos que ela tem da família. Então, não adianta dar uma receita de bolo, por exemplo, de uma dieta. O profissional da nutrição precisa conversar com o paciente, precisa ver quais são os hábitos, precisa ver qual que é a rotina dele para poder adaptar. Então, dentro da tua rotina, eu vou conseguir adaptar como vai ser a tua alimentação para ser menos, né, menos deletéria para a questão do ganho de peso, para a questão, né, da própria hipertensão. Então, tem que ter essa individualização. Então, o nutricionista entra com essa parte. Aí tá, a pessoa precisa sair do sedentarismo, precisa iniciar uma atividade física. E a gente sabe, muitas vezes, que para algumas pessoas, talvez até para a maioria das pessoas, o ambiente da academia é um pouco inóspito. Né? Não gostam daquele ambiente, não se sentem bem, então... Se sentem marginalizados, muitas vezes, acham que todo mundo está olhando para ele, né? E quantos têm a assinatura anual e nunca vai? São só sócios da academia, entende? Então, assim, aí a gente precisa individualizar. Você é sedentária, nunca fez nada? Então vamos começar devagarinho, vamos começar com umas caminhadas, vamos fazer aqui um exercício com o peso do teu próprio corpo, depois você vai se animando, vai sentindo menos dor, a gente pensa em de repente fazer uma academia, ou você fazer num estúdio que talvez não tenha aquele ambiente, tudo é adaptável. Então, por exemplo, o profissional de educação física consegue realmente ajudar nessa parte. Aí a pessoa tem um componente de comer emocional, então desconta na comida, um dia difícil, uma frustração, um estresse, gosta de um doce, principalmente à noite, quando chega em casa para relaxar, ou bebe, muita gente bebe para relaxar, bebe álcool, né? Então aí entra o papel da psicóloga. A psicóloga consegue te mostrar, te enxergar que você está descontando isso na comida, né? E no fundo, a verdade é que a comida é para nos nutrir. Ela não é felicidade, não é alegria, não é tristeza, entende? Ela tem que só nos nutrir, esse é o papel da comida. Então, o psicólogo entra nessa parte. E veja, o médico, ele não tem todo esse conhecimento que um nutricionista fez uma faculdade para isso, para poder calcular direitinho as calorias, calcular para você a quantidade de proteínas. Um profissional de educação física sabe te ensinar direitinho como é que faz aquele exercício. O psicólogo sabe abordar de uma forma mais certeira, exatamente como esse problema está afetando a tua vida. E óbvio que o médico, né, consegue ajudar com a parte técnica de medicação, com ajuste de taxas, né, então de ajuste de metabolismo, vitaminas, consegue ajudar com a parte médica. Então,
é um trabalho em conjunto, Uhum. entende? E hoje, a gente vive aí a chegada de uma revolução no tratamento da obesidade com o uso dos novos medicamentos para a obesidade, que pela primeira vez vem demonstrando diminuição de mortalidade cardiovascular, e isso é algo que nós não tínhamos há pouco tempo atrás, né? E por isso que a gente chama de revolução. Mas aí, como tudo que chega, né, que é bom, muitas vezes as pessoas transformam aquilo em algo ruim. Então, fala para o pessoal por que é importante você não focar só no medicamento, né? Por que a mudança de hábito ela é tão importante que ela vai além do uso do medicamento? Porque, assim, até o momento, esses medicamentos não são medicamentos que controlados, que necessitam, né, de uma prescrição, deveriam até, né? Com certeza. Mas não são no momento. Então, as pessoas, até alguns que nem chegaram, estão de forma clandestina usando, Exato. importando, enfim. E aí, por quê? Né, que não é só o uso do medicamento e a mudança de hábito é tão importante. Uma analogia que eu faço muito, que eu acho que é mais fácil de entender, é: não adianta construir uma casa pelo telhado, ela vai ruir. Você tem que fazer a base primeiro. Então, muitas pessoas querem ir lá no telhado e já usar a medicação, né? Então, quantas pessoas chegam para mim e dizem: doutora, eu quero que a senhora me passe o Ozempic, eu quero que a senhora me passe o Saxenda, eu quero que a senhora me passe a medicação porque eu quero emagrecer. Aí você pergunta: você faz exercício? Não, odeio. Aí você fala: como é que é a tua alimentação? Peço muito iFood, como muito doce. Isso não vai ter uma resposta. Talvez ela vá perder peso com a medicação, talvez vá perder muita massa magra, né? Nesse contexto alimentar. Com certeza, muito músculo, e isso não é emagrecer, isso é muito importante. Perder músculo, perder massa magra não é emagrecer, tá? Uhum. Então, aí não vai dar certo. Então, ela vai até perder um peso, ela vai parar de usar a medicação, ela vai ganhar peso de novo e ainda vai dizer: essa medicação aí não presta porque ela dá rebote. E essas medicações novas não dão rebote. Exatamente. O que acontece é que você não mantém as ações que você precisa manter para manter o peso perdido depois que a medicação te auxilia na perda de peso. As pessoas não entendem que, assim, você perder peso não é você fazer aquela dieta para aquele momento e depois você voltar a ser como era antes. Isso. Aquilo é uma coisa que persiste, é a constância, né? É a mudança de hábitos que vai te manter, exatamente, né? E fora que é a mudança de hábitos que vai te proporcionar uma perda de peso de forma saudável. Porque o que é perda de peso de uma forma saudável? Você perder gordura. Exatamente. E a gente vai até falar aí em outros episódios a respeito disso, mas é você perder gordura, né? Por isso que muita gente vai lá e vai falar mal da medicação, porque ela pega, compra na farmácia, quer continuar comendo da forma como ela come, com uma dieta pobre em nutrientes essenciais. Exato. E aí ela vai, perde aquele peso, para de tomar o remédio e engorda. Exato. Porque ela não mudou o hábito. Isso é o básico. Eu gosto de falar também que não existe a palavra dieta, existe reeducação alimentar. Dieta parece que tem fim, parece eu estou de dieta, existe essa frase, né? Estou de dieta. Não é estou de dieta, eu estou reeducando a minha alimentação para eu ter um hábito saudável, né? Então, assim, a pessoa tem que entender que se a gente ficar fazendo a mesma coisa, se você já foi várias vezes por aquele caminho, que nem você começou falando, pô, eu já fui no nutricionista, perdi um pouco de peso, depois voltei, eu já comecei a academia, depois eu paro. Você já foi por aquele caminho, você sabe que aquele caminho não dá certo. Vamos tentar um segundo caminho e entender que é uma mudança. Você tem que fazer isso de uma forma constante e que é assim que vai funcionar. E que é difícil, que é arduoso, que vai envolver mudanças do ambiente que você frequenta, do ambiente da sua casa. São várias frentes que você vai ter que atuar. E por que tantas pessoas desistem, né, desse processo de reeducação alimentar, de exercício? Como que nesse processo, né, de acompanhamento interdisciplinar, como que o psicólogo ali pode ajudar, né, nesse processo de manutenção mesmo do programa, de acompanhar? O que acontece? As pessoas hoje, a gente vive, né, no mundo imediatista. Então, o que está faltando é a constância, né? Então, a pessoa que ela quer, eu decidi que eu vou emagrecer.
A maioria consegue, realmente consegue, depois não consegue manter. Então, o que o trabalho do psicólogo e da equipe, enfim, multidisciplinar, e esse acompanhamento mais de perto, mais sequenciado, então, conversando toda semana com o paciente, vai mostrar que é o clássico 70% passa de ano. Se você fizer 70%, tá tudo bem. Às vezes você sair um pouco da sua alimentação, às vezes você, por algum motivo, faltar o treino, é só retomar. O problema das pessoas que acontece isso, que é tão difícil, é que são eternos recomeços. A pessoa está sempre começando de novo, sempre começando de novo. Isso cansa, entende? Então ela vai desistindo, ela vai dizendo, nossa, mas eu não consigo, ou eu emagreço, depois eu engordo de novo. O que a gente tem que trabalhar? O que o psicólogo trabalha? O que a equipe toda trabalha? É a constância. Né? Então, o 70% passa de ano. Faça 70%, nem sempre. Não, a vida é assim, nem sempre a gente vai conseguir estar 100%. Né? Nossa vida tem fases. Mas você não pode largar a mão daquilo que te faz bem. Então, tem que continuar, mesmo que chova canivete, mesmo que, né? Então, assim, eu tenho um compromisso comigo mesmo de ir, por exemplo, 3 vezes na semana na academia. Aquilo ali não é se sobrar tempo. É o comprometimento. É o compromisso, está na minha agenda. De 8 às 9 é meu horário de ir para academia. Se eu tiver uma reunião, se eu tiver que levar meus filhos na escola, vai ser depois ou antes. Porque aquilo ali está dentro da minha agenda, não é se sobrar tempo. Aquilo é minha prioridade, isso é autocuidado. Com certeza. E falando um pouquinho a respeito dessa mudança, né, de hábitos, que é algo difícil, e que as pessoas às vezes precisam entender que às vezes pequenos impactos, pequenas mudanças nela. Por exemplo, eu sei que às vezes a pessoa tem um objetivo ali de alcançar, como esses medicamentos conseguem 20, 30% de perda de porcentagem de perda de peso corporal. Mas se você perdeu 5% do seu peso, se você reduziu a sua circunferência abdominal, o risco de complicações de doenças cardiovasculares, ele cai vertiginosamente. Então, muitas vezes a gente ainda não vê o resultado do ponto de vista estético que talvez o paciente gostaria de alcançar, né? Mas o objetivo, que é você ter qualidade de vida, você ter mais saúde, ele já foi alcançado ali naquele início, com aquele pequeno ganho que ele teve naquele início, né? Exato. Isso é bem interessante. A parte estética tinha que ser, não o objetivo inicial, tinha que ser a consequência. O objetivo inicial eu quero ter mais saúde. Eu quero diminuir meu risco de ter um infarto, de ter um derrame. Eu quero diminuir a minha lista enorme de medicamentos que eu trato, né? Para pressão alta, para colesterol, para diabetes. Então, a pessoa teria que focar assim, não, primeiro saúde e a estética vem depois. E a gente sabe que ele vai vir, a tua perda de barriga, que é o que vai existir. Você tem que focar, fazer... É um processo, você não ganhou aquele peso em um ano, você vai demorar também a perder, entende? Então tem que ter uma constância na coisa e entender que não é rápido, né? É um processo. Então a gente precisa ir passinho por passinho, né? E vendo que, por exemplo, poxa, você perdeu 3% de gordura, a tua pressão já reduziu, a tua insulina já baixou. Entendeu? Você tá mais motivado porque você já viu uma melhora na tua disposição, né? Então, é uma coisa puxa a outra, é uma engrenagem. A mesma coisa que é o ruim, tipo, quanto mais doce você come, mais doce você quer comer, quanto melhor você come, quanto melhor você se sente, quanto mais atividade física você faz, mais essa engrenagem do bem vai funcionando. Com certeza. Né? E uma outra coisa interessante também que esse acompanhamento interdisciplinar, colocando aí a parte psicológica dentro, que além de você vai entender também por que em alguns momentos você vai ali, você come, você tá ansioso, por que você vai ali correr atrás daquela comida? Será que você tá comendo porque você está com fome ou você está com fome de outras coisas, das suas emoções, né? E isso a psicologia, ela pode te trazer meios de você descobrir o porquê isso acontece e meios de alguma forma você driblar, né, essa vontade com outras ferramentas, né, que nem sempre a comida precisa ser o seu refúgio,
emocional, Exato, né? exato. Então, isso também pode contribuir. Na verdade, a gente precisaria, principalmente com quem sofre com essa questão de comida, você racionalizar tudo o que você come. Não comer no impulso. Pensar, peraí, isso aqui é fome ou é vontade de comer? Não é fome, minha barriga tá vazia. Beleza, vamos comer e vamos comer direitinho. Isso aqui é vontade de comer. Tá, deixa eu racionalizar. O que tá acontecendo? Provavelmente eu quero esse doce aqui para liberar um neurotransmissor de prazer no meu cérebro, para ele me acalmar. Só que eu sei que depois vai vir a culpa, porque ela sempre vem. Então, assim, o que você pode fazer nesse meio tempo de não ir para a ação de comer esse doce e tentar melhorar essa tua sensação que você tá angustiado com outras coisas? Um exemplo, liga para alguém que você gosta. Você tem um pet? Brinca com o pet, né? Você vai brincar com os teus filhos, vai fazer um hobby, vai fazer alguma coisa que não seja comer, né? Então, assim, e de novo, se você conseguir essa racionalização do que você come em 70% dos casos, você já tá vitorioso. Nos outros você acaba comendo o Exato, emocional mesmo. E tá tudo bem. E assim, a gente fez essa introdução. Qual é a diferença entre emagrecer, né, e uma perda de peso saudável? Qual seria essa diferença? Isso. A diferença entre emagrecer e perda de peso saudável é que você tem que perder gordura, tá? Sempre que a gente entra num processo de emagrecimento, existe até 30% de uma perda de músculo, tá? É esperado. Só que mais que isso, você vai, na verdade, piorar, porque você vai reduzir ainda mais o teu metabolismo. Então, por isso que tem que ser bem orientado, tem que ser guiado. Não pode ser aquelas coisas de internet, aquelas coisas que não está individualizado para você. Aquilo lá pode piorar uma deficiência vitamínica, por exemplo, que você tem. Você pode piorar a tua composição corporal e, na verdade, você reduzir o teu metabolismo e ainda aumentar mais a tua dificuldade de perder peso. E algumas vezes as pessoas fazem, né? Vão lá, compram, querem perder ali 2, 3 quilos, um medicamento, fazem dietas super radicais e tem repercussões até de eletrólitos. Eu já peguei uma paciente uma vez que ela fez uma dieta super restritiva, assim, que ela queria perder um peso em, sei lá, muito pouco tempo. E ela estava com alterações de potássio, de magnésio, Olha que risco. Com risco de arritmia, de morte súbita, né, assim, a partir de uma dieta. Porque tudo que a gente come tem um motivo pelo qual a gente come. Dos macronutrientes, dos micronutrientes, das vitaminas, dos minerais. Isso tudo conta, né? Então, é muito importante as pessoas entenderem que emagrecer não é a mesma coisa de uma perda de peso saudável. Você pode emagrecer fazendo a dieta mais louca que você quiser, você vai ali na balança, você vai perder peso, água. Só que isso está te trazendo benefício do ponto de vista de saúde cardiovascular? Não está, né? E aí, por que o paciente, né, ele precisa desse acompanhamento mais a longo prazo, para evitar esses efeitos rebotes que já foi conquistado? Como que funciona isso? É bem importante entender que a perda de peso, ela tem 2 fases. Ela tem a fase de perda, que é essa fase mais ativa, que às vezes precisa da medicação para ter um início, né, para ter um começo, e tem a fase de manutenção, que é a que a maioria das pessoas peca, porque ela só quer saber de emagrecer e não quer fazer nada para manter aquele peso perdido. E se você não fizer nada para manter o peso perdido, ele vai voltar. A obesidade é uma doença crônica, que não tem cura, tem controle. Até quem faz bariátrica e perde 20, 30 quilos, se não mudar os hábitos, vai voltar a reengordar. Então, e a gente já vê isso na prática bastante. Mas demais. Então, assim, a gente tem que focar muito, não só na perda, mas na manutenção. E isso é um processo, né? A gente precisa trabalhar um nível de consciência nas pessoas sobre isso. E esse é o poder, talvez, de uma equipe, né, multidisciplinar te mostrando isso, né? Não adianta, por exemplo, você vir numa consulta e daqui a pouco aparecer daqui a 4 meses. Aí você pergunta, o que você conseguiu fazer? Fui na academia 1, 2 vezes e tal, tentei seguir a dieta que a nutricionista me passou, mas não deu certo, porque eu tinha um churrasco, porque eu não tinha não sei o quê, sabe? Viajei de férias, fiz outras coisas. Exato. A vida vai sempre continuar. Nós temos que conseguir
viver junto com esses eventos sociais, junto com tudo o que acontece no dia a dia. E como que funciona, Sá, isso na prática, né? Porque aqui Uhum. o pessoal tava me falar, tá, vocês têm uma solução aí para um tratamento de doença crônica, porque Isso. a gente sabe que a obesidade, ela tá no centro de várias outras doenças, Exato. né? Inclusive da pressão alta, da Isso. descompensação da pressão alta, do uso de mais ou menos medicamentos, da diabetes, Isso. né? Da própria, algumas dislipidemias Isso. também. Então, como que funciona esses programas de acompanhamento na prática do Isso. dia a dia? Então, como endócrino é o nosso dia a dia. Feijão com arroz. Eu trabalhar. E a gente vê que realmente chega um momento que a gente acaba enxugando gelo, fazendo essas consultas individuais. Então, é esse processo de a gente fazer um programa multidisciplinar, do qual tem um médico, tem um nutricionista, tem um educador físico e tem uma psicóloga, que vai olhar para a tua individualidade, que vai olhar para os teus hábitos, para a tua rotina de vida e vai te acompanhar, vai te mostrar o caminho, diz, ó, você quer? Aqui está o caminho. A gente já mostrou isso para várias pessoas. Se você fizer, vai dar certo. A gente tem esse conhecimento para te dizer que vai dar certo. Você quiser, a gente te pega pela mão. Então, a ideia do programa na prática é exatamente isso. É um acompanhamento de 4 meses, a princípio, obviamente, renovável. Cada um pode... Né? Então, os primeiros 4 meses, depois a pessoa viu que tá tendo sucesso, enfim, renova, tá? E aí, passa com o médico todo mês, porque todo mês a gente sabe que precisa estar estimulando a pessoa, precisa estar mostrando os resultados para ela. Quando você enxerga resultado, é que você realmente se anima. E faz grupos de WhatsApp. Eu, a equipe e o paciente. Então, não é um grupão, é individual mesmo. A gente faz um grupo de WhatsApp e conversa toda semana com o paciente. A gente até tem alguns mecanismos para tentar aumentar engajamento, né? Que são os combinados. A gente todo mês faz um combinado e tem o que eu chamo, né, lá no meu programa, que é o carômetro, que é para ver se você realmente está fazendo os checks dos nossos combinados. E toda sexta-feira, como forma fixa, nós vamos conversar com você. Como foi tua semana? Qual foi a tua dificuldade? O que a equipe pode te ajudar dentro dos nossos conhecimentos para a tua individualidade? E se a pessoa pegar isso para ela, é sensacional, porque ela vê resultado. Entende? Então, eu tenho uma paciente do programa que quando ela vai no mercado, ela fala, Nutri, esse ou esse, qual que é melhor? Nutri, essas barrinhas aqui, qual que é melhor? É bem individualizado mesmo. Então, assim, a paciente, hoje eu não consegui fazer um treino, não deu para ir na academia por qualquer motivo. Quer fazer um treino em casa? Tá aqui o treino, é só você fazer. É muito da pessoa querer. É que eu acho que o programa, ele tem, além dela tem essa interdisciplinaridade, né, de todos os profissionais conversarem e ter um objetivo em comum traçado junto com o paciente, tem o plano de ação dele e tem o dar a mão mesmo nesse plano de ação, né? Assim, nesse período você vai estar aqui junto, nós estaremos juntos nesse período, dadas as mãos, e vamos fazer esse caminho junto com você, comemorar suas vitórias e te ajudar nas tuas derrotas, porque pode ter derrotas, Exato. ou não ganhos daquilo que a gente imaginava, né? Então, fica aí como uma forma, né, de tratar e de dar luz aí a essas pessoas. Porque, Yara, assim, se você chega numa consulta, o médico vai falar, eu preciso que você vá numa nutricionista, eu preciso que você comece a fazer um exercício, a pessoa fica perdida, ela não sabe nem para onde começar. E aí, com o programa de acompanhamento, não. Eu vou fazer, né, a história do paciente, vou ver a individualidade dele, vou passar para a equipe a individualidade dele, vou dizer aonde que eu vi que a gente pode ajudar, cada uma dentro da sua área de conhecimento, para ele ter sucesso. Entende? Então, a pessoa não fica perdida. A gente dá realmente um norte. Então, é uma forma realmente mais fácil de resolver um problema complexo, que é a obesidade, que é, como você falou. Eu também faço essa analogia, acho que eu gosto muito de analogias porque faz entender. A raiz do problema é a obesidade. Os galhos que estão ao redor são a pressão alta, a diabetes, o colesterol. A vida inteira as pessoas ficam cortando galhos.
e eles voltam a crescer. Tem que cortar o mal pela raiz. Com certeza. Entende? Então, isso eu tento explicar numa consulta, porque a gente precisa botar o paciente nesse nível de consciência. Porque não é simples. Mas é possível, porque se alguém consegue, por que você não consegue? Com certeza. Né? Então, a gente poderia falar muito mais a respeito disso, mas aí que caminhando pro final, né? Tratamento de doença crônica não é simples, né? A junção de uma equipe interdisciplinar que vai traçar um plano de ação, conseguir fazer esse caminho com você por um período, vai sim te trazer benefícios e resultados a curto, a médio e a longo prazo. A gente sabe que as mudanças de hábitos, elas são responsáveis por reduzir milhões e milhões de mortes, né? E que muitas pessoas possam seguir, né, esse caminho e ter essa disponibilidade. Sá, mas eu queria agradecer a tua presença, né, por ter batido esse papo aqui com a gente sobre esses programas de acompanhamento. Queria que você deixasse aí suas redes sociais, né, Claro. porque eu produzindo conteúdo por lá também. Isso. Ter mais informações a respeito de você, dos programas. Uhum. Sim, me siga lá, então, na rede social, é Sabrina, com Y, Lucena Endócrino, né? Lá eu realmente coloco mais ou menos essas minhas ideias sobre melhorar esse nível de consciência dessas doenças crônicas. Porque realmente precisa de ajuda. Não é fácil, a gente sabe que não é fácil. Eu sei que parece que é fácil falar, difícil fazer. É difícil falar e fazer. Uhum. A gente sabe. É difícil mexer nesse vespeiro, porque às vezes tem tanta coisa por trás, tem tanta coisa emocional por trás. A obesidade é uma das que a gente não consegue esconder, né, Yara? Exatamente, fica aparente, exatamente, né? Então, você já é julgado só por isso. Exatamente. Então, é bem complexo mesmo. Isso, gente, então vocês viram, se vocês gostaram do conteúdo, curtam, compartilhem, se ficaram com alguma dúvida, coloca aí nos comentários que eu vou responder, ou então vou mandar para a Sá também para responder, encaminha para aquelas pessoas que estão aí em busca de algum tratamento que seja mais eficaz e eficiente para o tratamento das doenças crônicas dela. E as minhas redes sociais doutora Yara Aguiar. Me segue lá também para mais orientações e conteúdos no geral. E esse foi mais um Por Você, de Coração.